Muita independência financeira com fé em Deus é melhor. Muita independência financeira, muita independência financeira, muita independência financeira com fé em Deus é melhor. Com saúde e humildade de espírito e com carisma, assim como tem o Roberto Carlos. Você pode repetir no dia a dia, até memorizar, até que faça esse pequeno texto faça parte de sua estrutura psicológica. Muita independência financeira com fé em Deus é melhor, com saúde e humildade de espírito. Muita independência financeira? Tem um pastor famoso aqui no estado de Pernambuco, da Assembleia de Deus, com um salário de R$200 mil por mês. E o filho, um salário de 100 mil. Muita independência financeira, com fé em Deus, é melhor. Agora eu não nego, viu? Tanto na classe política, como na classe dos pastores. O Deus deles é uma cédula de US$100, não é R$100 não. Isto é uma vergonha, tanto os políticos quanto os pastores. O Deus deles é uma cédula de US$100. R$100 não, US$100. A luz da ressurreição no terceiro dia de Yehoshua HaMashiach glorificado é a nossa redenção, nossa salvação. E Yehoshua, o Messias, Filho de Deus, de Apocalipse capítulo 1. A luz da ressurreição no terceiro dia de Yehoshua HaMashiach glorificado é a nossa redenção, nossa salvação. E Yehoshua, o Messias, Filho de Deus. Revelation chapter 1 de Apocalipse capítulo 1. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é humilde de espírito. Mateus capítulo 5, parágrafo 3. E eu pergunto a ti, Deus é humilde ou pobre? Deus é humilde de espírito ou pobre de espírito? Deus é humilde de espírito. Bem, se não devemos ficar o tempo todo repetindo, por exemplo, o Salmo 55:15, a morte os surpreenda, desçam vivos para o inferno, porque o mal está nas suas habitações, no interior deles. Se não devemos ficar repetindo isso o tempo todo, também não devemos ficar repetindo o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 3. Na linguagem de hoje, o Salmo 73, o Salmo capítulo 70, versículo 3, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Na Bíblia de Jerusalém é mais ou menos o seguinte, que fujam envergonhados aqueles que riem de mim. Não sei como foi que eles chegaram a esta conclusão no Salmo 70, versículo 3, da Nova Tradução na Linguagem de hoje, NTLH. E repito, está no YouTube, na voz do Cid Moreira. É só digitar, por exemplo, Salmo 91, Cid Moreira, NTLH. Pronto, está lá. Então, se não devemos ficar repetindo esses textos, também não devemos ficar repetindo Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é humilde de espírito. A letra mata, o espírito vivifica. Também tem o caso de Jeremias capítulo 19, em que Jeremias faz uma oração pedindo a Deus pela morte dos seus inimigos. E tem uma parte da Bíblia que fala também, Deus, conversando com Salomão, disse para o rei Salomão, já que você não pediu a morte dos seus inimigos, pediu sabedoria, porque no Salmo de Davi tem muitas orações do rei Davi, orando pedindo a morte dos inimigos. Então a frase do Guilherme Machado é o seguinte, quem tem medo demais do ridículo, jamais alcançará o extraordinário. Né? Existem pessoas que vivem com medo demais, preocupadas demais com o que os outros vão pensar ou dizer. E na opinião de Laí Ribeiro, sucesso é entender o seguinte, que as pessoas são livres para pensarem o que quiserem de você.
Todavia, o que as pessoas pensam, falam de você, é problema delas e não seu. Se preocupar com o que os outros vão pensar ou dizer acerca de nós é normal. O problema é quando a pessoa se preocupa demais. Tudo demais é contraproducente. Na luz da ressurreição do terceiro dia, de Yehoshua Hamashia, Filho de Deus, glorificado, a vida eterna, na supremacia da humildade de espírito de Yehoshua Hamashia, Filho de Deus, glorificado, a vida eterna, muita independência financeira com fé em Deus, saúde e humildade de espírito, é o melhor. Davi, Abraão, Davi, Salomão, Jó, Zaqueu, muita independência financeira com fé em Deus, é melhor. Com saúde e humildade de espírito, nossa maior fortuna, saúde e humildade de espírito. Rico é todo aquele que tem saúde e humildade de espírito. Pouco importa se tem muita ou pouca independência financeira. Mateus 27, 5, 7. Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. Salmo 109, parágrafo 162. Como sou feliz por causa de tuas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. Parágrafo 174 do Salmo 119. Como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus eterno, Yahvé, Yeshua, Yehoshua, Hamashia, Yehoshua, o Messias, glorificado, o Filho de Deus, de Apocalipse, capítulo 1, of Revelation, chapter 1. Seria a metade da população brasileira uma ilha cercada de tolos e idiotas úteis por todos os lados? Tolos e idiotas úteis que permitem que políticos corruptos e desonestos tomem posse de incontáveis somas de dinheiro? Tolos e idiotas úteis, principalmente no Nordeste? Seriam como ratos que mordem a isca do socialismo, etapa anterior do comunismo, comunismo cerceador da liberdade de imprensa e de livre expressão. Né? Até mesmo de uma forma inconsciente, eles trocam a democracia de livre mercado e livre expressão pelo cativeiro, pela fome e pela escassez do comunismo. Observe a Coreia do Norte, lá tem até canibalismo. Veja a direita aqui no Brasil. A plena democracia capitalista de livre mercado. Brasil acima de todos. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Ou a esquerda. E a esquerda, vocês perceberam? A esquerda. A voz da esquerda. Interesses acima de tudo. Fingimento acima de todos. Projeto de poder comunista. Projeto de poder totalitário e ditador. Porque o cidadão nem assumiu o governo. Já fala em controle da mídia, regularização da internet e da mídia. O que é isso aí? Mordaça? Querem amarrar a língua do povo e dos jornalistas? E concluindo, muito cuidado com o narcisista morcego. Narcisista quer dizer egoísta. O narcisista morcego, ele morde e assopra o tempo todo e pode pôr em risco a sua saúde intelectual. Então repita no dia a dia: muita independência financeira, com fé em Deus, saúde e humildade de espírito é melhor. Na luz da ressurreição do terceiro dia, de Yehoshua, Filho de Deus, a vida eterna. Muita independência financeira,
muita independência financeira, com fé em Deus, saúde e humildade de espírito é o melhor. Na supremacia da humildade de espírito de Yehoshua Hamashia, Yehoshua o Messias, Filho de Deus glorificado, a vida eterna, na luz da ressurreição do terceiro dia de Yehoshua Hamashia, Filho de Deus glorificado, encontramos a vida eterna. A luz da ressurreição no terceiro dia de Yehoshua Hamashia, glorificado, é a nossa redenção, a nossa salvação. Yehoshua, o Messias, Filho de Deus. Apocalipse capítulo 1. A luz da ressurreição no terceiro dia de Yehoshua Hamashia, glorificado, é a nossa redenção, nossa salvação. Yehoshua, o Messias, Filho de Deus. Mais uma vez. Luz da ressurreição no terceiro dia. A luz da ressurreição no terceiro dia de Yehoshua Hamashia, Yehoshua Messias, Filho de Deus, glorificado, é a nossa redenção, a nossa salvação. E diga para a esquizofrenia, para a insônia, para a depressão, transtorno esquizoide da personalidade. Diga para a síndrome do pânico, para a maxofobia. O sangue de Yehoshua tem poder. O sangue de Yehoshua cura. O sangue de Yehoshua, Filho de Deus, liberta. A luz da ressurreição no terceiro dia de Yehoshua tem poder. A luz da ressurreição no terceiro dia de Yehoshua cura. A luz da ressurreição de Yehoshua no terceiro dia liberta.